Graça e paz a todos. Agora está valendo. Vamos para mais uma transmissão. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos fazendo uma transmissão simultânea, muito simultânea. Estamos pelo Facebook ao vivo, pela primeira vez no Instagram ao vivo, e também gravando, e o material será disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube. Já estou vendo algumas pessoas aí bem conhecidas, André, Aldair, o Miquelino. Deus abençoe a todos, a Carla. Sejam muito bem-vindos, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre conselho. Nós vamos falar sobre o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Eu vou ler o texto sagrado e é um texto muito pequeno. Ele também se encontra no livro de 2 Reis. Mas nós vamos ler o texto sagrado em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 33, capítulo 34 em diante. E nós vamos ver a história hoje de Josias, deixando bem claro que o propósito da transmissão de hoje é falar sobre conselhos. Nós vamos falar sobre conselho. Você tem um conselheiro? Você sabia que um dos nomes de Deus, um dos nomes de Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro? Ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o Deus vivo que se fez carne. E quando Isaías vai apresentá-lo ao mundo, antes, 700 anos antes, preste atenção, Isaías fala de Jesus vindo a essa terra 700 anos antes. E o nome que Isaías dá a Jesus é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Emanuel. Nós vamos falar hoje sobre conselho, sobre conselheiro, sobre receber um conselho, sobre o Deus maravilhoso conselheiro. Eu quero ler o texto sagrado e falar de um grande rei de Israel. E eu vou falar aqui, deixar bem claro, olha, para mim, desculpe aqui, mas para mim, esse é o rei. Esse é o cara. E não é eu que digo isso, não. Quando nós lemos esse mesmo texto em 2 Reis, sabe, comparando todos os reis, Davi, Salomão, todos os reis que Israel teve, antes dele e depois dele, a Bíblia diz que igual ele não houve nem antes e nem depois dele. Que rei é esse? Que a Bíblia fala que foi melhor que Davi, que foi melhor do que Salomão. Quem é esse rei? E por que ele foi um grande rei? E por que a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve um rei como ele? Que rei grande, que rei poderoso. O que ele fez de tão importante para a sua nação? E o que isso tudo tem a ver com conselho? Com o maravilhoso conselheiro? Com o Emanuel? Vamos ler um texto sagrado, fica em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 24 em diante, depois vamos entrar no capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 24 em diante. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Capítulo 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui já uma porção boa do texto sagrado, o suficiente para que a gente possa entender e para que a gente possa falar sobre conselho e falar sobre esse que foi o maior. Não é o que eu acho, preste atenção, não é o que eu acho, não é que eu gosto de Josias, não, o texto sagrado, em 2 Reis, vai dizer que Josias foi o maior rei de Israel. Que antes dele e depois dele não houve um rei como ele. Muito bom, muito abençoado, muito importante. Sabe, desculpa aqui, mas quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero conhecer, sabe, é Josias.
Ele foi maior, ele foi melhor. Melhor do que Davi, melhor do que Salomão. E você pode ser que nem tenha conhecido ele. Pode ser que você nem conheça a história de Josias. Mas a Bíblia fala que ele foi muito bom. Que antes dele e depois dele não houve um rei como ele. Eu quero chegar no céu e a primeira coisa que perguntar para o obreiro que estiver na porta, eu vou falar, cadê o cara? Cadê o rei? Cadê Josias? Eu quero conhecer Josias. E há muitos outros que eu quero conhecer quando chegar nos céus. Muitos outros anônimos, como aquela menina que fala para Naamã, se ele estivesse, se o meu Senhor se encontrasse com um profeta. Sabe, essa menina que não tem nome, eu vou chegar lá no céu e vou falar, olha, cadê aquela menina? Aquela menina, e com certeza o obreiro vai dizer assim, aquela menina lá, né, da história de Naamã, então, vai reto e lá no final vira à direita, você vai encontrar com a menina. E eu vou encontrar com essa menina. Há muitas pessoas que eu quero encontrar nos céus. E alguns deles são anônimos. São crianças. O menino que entregou o seu lanche do recreio, né? Aqueles poucos pães e peixes, para que Jesus fizesse a multiplicação dos pães e peixes. Eu vou chegar no céu e vou falar, cadê o menino dos pães e peixes? Cadê o menino da marmita? Cadê o menino que trouxe um lanche para o recreio? E aí eu quero conhecer esse menino, eu quero conhecer essa menina. Mas o rei Josias é o primeiro que eu quero passar uma parte da eternidade com ele. Porque ele é o cara, ele é o rei. Antes dele e depois dele não houve um rei como Josias. Você está entendendo a importância de Josias? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre os seus pais. Eu comecei aqui lendo o finalzinho do capítulo 33 e o começo do capítulo 34, porque o final do capítulo 33 está falando sobre o seu pai, Amon. E o começo do capítulo 34 começa a história de Josias, mas o seu pai é Amon e o seu avô é Manassés. E sabe o que Manassés fez, o avô de Josias? O avô de Josias, acabei de falar que Josias é o cara, o rei. Que antes dele e depois dele não houve um rei tão bom e tão abençoador como Josias. Mas o seu avô, ele recebe o título de pior rei de Israel. Tudo que você imaginar de errado, o seu avô fez. Foi um prostituto, foi um idólatra, foi um feiticeiro, foi uma pessoa terrível. Ele fez coisas terríveis e o avô de Josias recebe o título de o pior rei, o pior líder, o pior rei de Israel. O seu avô recebe o título de pior rei. Ele foi o pior rei. Que título abençoado, né? Imagine condecorado, né? Condecorado, o pior rei de Israel. E por que ele foi o pior rei? Porque ele fez tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele foi contra a vontade de Deus. Ele levou todo o povo à idolatria, à prostituição e à feitiçaria. Sabe a feitiçaria gospel, sabe? Toda essa feitiçaria gospel, sabonete ungido, todas essas coisas, sabe? Sal consagrado, toda essa macumbaria gospel. Ele olhava e ele adivinhava o futuro como um feiticeiro, como um mago, olhando as nuvens. Era um homem terrível, um homem maldito, um homem que fez de tudo para desagradar a Deus, para quebrar o máximo de princípios. Foi um homem prostituto, idólatra, feiticeiro. Para você ter ideia, sabe por que ele recebe o título de pior rei de Israel? Porque ele chegou a sacrificar não só animais, mas ele chegou a sacrificar um dos seus filhos a deuses estranhos. Fala para mim se ele não merece o título de pior rei. O avô de Josias, Manassés, foi o pior rei de Israel. Além de ter uma vida promíscua, de feitiçaria, de idolatria, ele chegou a fazer sacrifícios humanos. Ele sacrificou um dos seus filhos a deuses estranhos. Ele fez tudo que desagrada a Deus. E aí tem um momento da sua vida em que, porque esse é o final daqueles que provocam a ira de Deus, daqueles que querem seguir o seu próprio caminho, daqueles que não entendem os princípios. Ele fez tudo errado. E qual é a consequência daquele que segue o seu próprio caminho? Ele cai nas mãos do inimigo.
o exército inimigo invade Israel, humilha Manassés, humilha Manassés, humilha Manassés. Fazem um buraco no nariz dele e levam ele cativo, carregado por um gancho no nariz. Ele é levado de Jerusalém para terras estrangeiras, invadem Israel, capturam o rei. Manassés é humilhado e é levado como escravo para a terra estrangeira. E fazem, como eu disse, um buraco no seu nariz e levam ele arrastado pelo nariz. Sabe, esse é o resultado de todo mundo que tem o nariz, sabe, empinado, orgulhoso, soberbo. Mas quando ele vai para a terra estrangeira e lá ele está como um cativo, ele está numa situação extremamente difícil, presa, diz que ele orou a Deus, que ele se humilhou, que ele orou a Deus, que ele se arrependeu dos seus pecados. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração. Sabe, e aqui eu fico perguntando assim, as pessoas chegam para mim e falam, pastor, será que Deus ouviu a minha oração? Agora, cai entre nós aqui, olho no olho, presta atenção aqui, só nós, sabe, olho no olho. Você tem orado esses dias e você tem se perguntado, será que Deus ouve a minha oração? Será que a minha oração está subindo aos céus? Será que Deus ouve a minha oração? Agora vamos colocar na balança. Se Deus ouviu a oração daquele que foi considerado o pior rei de Israel, o pior rei, prostituto, idólatra, feiticeiro, sacrificou filhos, sacrificou seres humanos, sacrificou seu próprio filho a deuses estranhos. Quando ele se arrependeu, Deus ouviu a oração dele. Sabe o que Deus faz? Deus ouve a oração de Manassés, porque ele orou com todo o coração. Ele orou, ele se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu de ter uma vida de prostituição, uma vida de idolatria, de ter sido um feiticeiro, de ter sacrificado o seu filho a deuses estranhos. Ele caiu em si e viu que tudo aquilo era errado. E ele se arrepende e ele clama ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel. E Deus ouve a sua oração. Quando Deus ouve a oração de Manassés, Deus restitui o trono. Ele é levado de volta para Jerusalém e ele é colocado no trono e ele termina os seus dias governando Israel. E ele faz coisas boas. Coisas boas. Mas aí vem o filho de Manassés, o pai de Josias, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. O filho de Manassés, o pior rei de Israel, ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai. Sabe, ele vê o seu pai tendo uma vida de prostituição, uma vida de idolatria. Ele vê o seu pai se envolvendo com feitiçaria, o seu pai sacrificando um dos seus irmãos. E ele vê o seu pai sendo levado cativo, humilhado. E ele conhece a história e sabe que porque o seu pai se humilhou e orou e se humilhou a Deus, Deus o restituiu como rei. E ele ainda pôde governar. Amon, ele vai fazer a mesma coisa que seu pai. Você consegue entender uma coisa dessa? Você consegue entender? É um filho que vê um pai morrendo na bebida e na sarjeta e vai pelo mesmo caminho. É um filho vendo um pai indo por uma vida de prostituição, uma vida de idolatria, uma vida de feitiçaria, fazendo sacrifício a outros deuses. Ele viu o seu pai, Manassés. Amon viu o seu pai, Manassés, fazendo todo tipo de coisa errada, sendo humilhado, levado como cativo. E quando ele orou, se arrependeu, Deus o restitui ao trono e o coloca no trono de novo. Ele vê tudo isso. E quando ele assume o trono, Amon ele vai reinar só 2 anos. Ele fez tudo de errado que o seu pai fez. Sabe qual é a diferença de Amon para o seu pai Manassés? É que Manassés, quando ele foi levado cativo, ele foi humilhado, ele foi carregado pelo nariz como um animal. Ele foi humilhado e ele estava no cativeiro, ele estava numa masmorra, ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus, Deus ouviu e Deus o perdoou e o restituiu ao trono. Mas o seu filho, Amon, ele comete os mesmos erros do seu pai. Sabe qual é a diferença? É que ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele cometeu os mesmos erros do seu pai. Só que o seu pai se arrependeu e Deus ouviu a sua oração e Deus o restituiu.
Agora, o filho de Manassés, Amon, ele acompanhou essa história. Ele viu o seu pai sendo levado cativo, o seu pai sendo humilhado. Ele orando ao Deus Altíssimo, se arrependendo e Deus o restituindo. E ele vai e comete o mesmo erro. Os mesmos erros. Prostituição, feitiçaria, idolatria, maldade. Sacrificando animais, sacrificando seres humanos, sacrificando seus próprios filhos aos outros. Ele não se arrepende. E aí por causa disso, ele morre no 2º ano de reinado. Ele reinou apenas 2 anos e foi morto. Houve um golpe, houve uma conspiração. Os oficiais que estavam em volta do rei Amon, porque quando Manassés morre, o seu filho assume o trono. E Amon, ele comete os mesmos erros do seu pai, só que ele não se arrepende. Deus dá tempo para que haja arrependimento. Deus deu tempo para ele se arrepender, ele não se arrependeu. A diferença do seu pai é que ele não se arrependeu. O seu pai se arrependeu, ele não se arrependeu. E por não se arrepender, o salário do pecado é a morte. Há uma conspiração entre os oficiais do palácio, matam ele e assumem o poder. Mas o povo vai fazer algo extremamente importante. O povo não vai aceitar aquela rebelião. O povo vai atrás dos oficiais, vai destruir e vai matar os oficiais e vai colocar o filho de Amon, Josias, no trono. E aqui entra a história de Josias. Então, só recapitulando: Manassés, Amon, Josias. Manassés fez tudo de errado, foi considerado o pior rei de Israel, mas ele se arrependeu e Deus o restituiu. O filho de Manassés, Amon, cometeu os mesmos erros do seu pai, mas não se arrependeu e morreu. Como é que ele foi morto? Os oficiais fazem uma rebelião, eles dão um golpe, eles matam o rei e assumem o trono. Os oficiais. O povo não aceita aquele golpe. Mata os oficiais e coloca o filho de Amon. Então é Manassés, Amon e o filho de Amon, Josias. E Josias, diferente do seu avô e diferente do seu pai, ele é considerado o melhor rei de Israel. Melhor que Davi, melhor que Salomão. A palavra de Deus diz que antes dele e depois dele não houve um rei como ele. E o que ele fez? Ele assumiu o trono muito cedo, com 10 anos. O seu pai também tinha assumido também com pouca idade, com 10 anos. Ele assumiu com poucos anos de vida, com 8 anos ele assume o trono. O povo tira os oficiais e coloca Josias. Ele tem 8 anos, apenas 8 anos. Ele começa a reinar muito cedo. Ele vai reinar muito tempo, mas vai morrer cedo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas nós lemos aqui o texto e começamos. E o capítulo 34 diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. Porque ele foi considerado o melhor rei? Porque ele fez o que o Senhor aprova. Segundo, e andou no caminho de Davi. Ele caminhou no mesmo caminho de Davi, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Foi um rei perfeito, do começo ao final. O melhor rei de Israel. Antes e depois não houve um rei como ele. E aqui eu quero falar sobre conselho, porque eu fico imaginando. Eu trouxe aqui o texto e o contexto da sua família, o seu avô, o seu pai. E ele assumindo com apenas 8 anos. E eu fico imaginando, quem ensinou essa criança? Quem doutrinou essa criança? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu conselhos? Porque os oficiais tinham dado golpe. E o povo não aceitou. E o povo colocou no trono com 8 anos. Quem é o seu conselheiro? Quem são os seus amigos? Quem está com ele? É o povo que está com ele. Mas quem é o seu amigo? Quem é o seu amigo íntimo? Quem é o seu conselheiro? Uma criança de 8 anos, no trono. Imagine a situação. Imagine os perigos. Imagine os interesseiros.
E aqui eu pergunto, trazendo à tona o tema, conselheiro, sabe, nós temos que saber algo muito sério. É muito importante que você saiba que nós, o ser humano, ele foi criado para viver em família, para viver em comunidade. Esse mundo é a nossa casa, mas não é bom que o homem esteja só. Nós temos família, nós temos amigos, pessoas íntimas, há uma comunidade, há um povo em volta da gente. Mas quem são os conselheiros? Sabe, eu acredito que é muito importante você entender porque as pessoas misturam tudo e colocam família como íntimos e amigos como íntimos e até mesmo desconhecidos como íntimos e todo mundo vira uma salada mista. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós olhamos que Jesus fazia muita separação entre as pessoas. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não fazia distinção. Mas na sua questão humana de relacionamento, havia separações, havia departamentos. Jesus, ele separa 12 homens, 12 discípulos, os discípulos apostólicos, 12. Mas nós vamos ver que esses discípulos estão muito próximos dele. Os 12 discípulos estão muito próximos, mas desses 12 que estão próximos, 3 são íntimos. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos íntimos, que estão sempre próximos e íntimos de Jesus. Que Jesus abre o seu coração, que Jesus fala de coisas do céu, que fala de coisas que não falou para ninguém. E como é que você sabe que uma pessoa, ela não simplesmente é da família ou é amigo? Não é simplesmente uma pessoa próxima, seja familiar, seja amigo, mas quando você sabe que uma pessoa é íntima, é quando você pode falar para ela o que você não pode falar para ninguém. Pode ser pessoas de sangue, pode ser amigos próximos, mas daquele grupo de 12 pessoas, daqueles 12 homens que estavam com Jesus de dia e de noite, além daqueles 12 homens, dentre eles 3 eram íntimos, que podiam falar o que queriam, que podiam perguntar o que queriam. Eles falavam, eles perguntavam, eles questionavam, colocavam o seu peito, a sua cabeça sobre o ombro, faziam perguntas difíceis, abriam o seu coração. Então, dos 12 discípulos, 3 eram íntimos. E quem é o íntimo da sua vida? Quem são as pessoas íntimas da sua vida? Quem deve ser as pessoas que fazem parte da sua intimidade? Os meus familiares? Os do sangue? Os da família, o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, qualquer um? Não, você precisa saber que as pessoas mais próximas, e das pessoas mais próximas, as mais íntimas, tem que ser aquelas pessoas que guardam o seu coração, que sabem ouvir e guardar uma confissão, um segredo. Para esses 3, Pedro, Tiago e João, Jesus falou: olha, o que vocês viram, o que vocês ouviram, não fale para ninguém. Até que eu ressuscite, não fale para ninguém. E os 3, por mais que tinham problemas, tinham dificuldades, tinham fraquezas, por mais que um até negou, eles guardaram segredos. As pessoas que são íntimas, quem deve ser íntimo seu? Quem são os familiares e amigos que são íntimos seus? Que devem fazer parte da intimidade? Aqueles que quando você abre o seu coração, eles guardam o seu coração. Que quando você fala algo em secreto, não expõe. Que você pode confiar e que eles confiam em você e que abrem o coração. Esses são os íntimos. Esses são os familiares, são os amigos. Esses são o grupo de pessoas que são íntimos. E você tem que ter isso como bem claro na sua mente, bem consciente, bem claro. Não é porque é da família que é íntimo. Não é porque é amigo há 10 anos que é íntimo. E você deve fazer um teste para que essas pessoas possam fazer parte da sua intimidade. Não é qualquer pessoa que pode ser íntima. Jesus tinha 12 discípulos, 70 evangelistas,
um grupo de 120 pessoas, intercessores que oravam e clamavam, e mais de 500 pessoas que o acompanhavam, que o seguiam. Mas ele tinha apenas 3 pessoas que eram íntimas. Quem é o seu íntimo? Quem é a pessoa que você pode abrir o seu coração? E quando ela abre o seu coração, você pode ser íntimo dela. São poucas as pessoas que podemos abrir o nosso coração. Tanto é que, para isso, porque faltam muitas pessoas que podem ser íntimos, temos pastores, psicólogos, médicos, que carregam na sua profissão, no seu chamado, na sua vocação, o voto do silêncio, o voto da intimidade, de não abrir, de não expor aquilo que é falado em secreto, em intimidade. Mas quem é o seu íntimo? Quem são os seus íntimos? Jesus tinha 3. E esse não é um número muito grande. Você nunca vai ter pessoas íntimas numa grande quantidade. Sempre vai ser 2 ou 3, 4, 5 no máximo, 6, 7. No máximo, você vai conseguir um número de pessoas íntimas. Depois das pessoas íntimas, e é essas, os íntimos, que você pode abrir o seu coração. E que elas podem abrir o coração delas para você. Você guarda o coração dela e ela guarda o seu coração. Quem é o seu íntimo? Quem é o seu íntimo? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um primo, um tio, um avô, pode ser um vizinho, pode ser um pastor, pode ser um colega de escola, de faculdade, um colega de trabalho, que é o seu amigo íntimo. E como eu disse, esses não serão muitos. Se você tiver 2 ou 3, se você já tiver 1 ou 2, já esteja satisfeito. Porque não é fácil ter pessoas que você pode confiar o seu coração. E pessoas que confiam o seu coração em você. Mas depois dessas, Jesus tinha 3 íntimos e tinha um grupo de 12. E mesmo nesse grupo de 12 havia um que estava afastado. Nós não vemos Jesus falando com Judas, Jesus ensinando Judas, Jesus corrigindo Judas. Sabe, o dia mais perigoso para um discípulo é quando o seu discipulador deixa de te corrigir. E nós não vemos em momento nenhum Judas sendo ensinado, sendo doutrinado. Judas próximo de Jesus, Jesus falando com Judas. Ele rouba a bolsa, mas Jesus não fala nada com ele. Jesus ensina a todos, olha, os pobres, vocês sempre terão os pobres, mas a minha partida está próxima. Então mesmo no grupo de 12 havia 3 íntimos, que Jesus abriu o seu coração e que eles abriram o seu coração para Jesus. E havia 9 que acompanhavam o seu dia a dia, que estavam próximos. Estavam juntos, mas não eram íntimos. Jesus não abria o seu coração. E eles não abriam o seu coração para Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. 3 eram íntimos. 9 acompanhavam. E um Jesus mantinha longe, que era Judas. Porque Judas, ele não abriu o seu coração. E quando uma pessoa não abre o seu coração, é muito perigoso. Fique muito atento com pessoas que não abrem o seu coração. 3 íntimos, mas 9 que o acompanhavam muito de perto e um que Jesus mantinha. Mas calma aí, um íntimo, Pedro negou Jesus, e um que Jesus mantinha longe, o traiu. Qual é a diferença? É que aquele que é íntimo, ele também é ser humano. Não é porque ele é íntimo que ele não erra. Ele errou. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu. Judas não. Judas nunca abre o seu coração. Judas não abre o seu coração para se humilhar, para se arrepender. Judas não abre o seu coração para ser tratado. Então Jesus tinha um grupo de 12. 3 eram íntimos. 9 o acompanhava de perto, muito perto. E um Jesus mantinha longe. Mas havia um grupo de 70, de 120 e de mais de 500. E você precisa aprender a fazer isso. Quem são os seus amigos íntimos? Quem são os seus amigos que estão sempre com você? Quem são os amigos que você tem que manter distante? E todo mundo vive
em uma comunidade. Todo mundo vive em meio a um povo, a uma nação. E você precisa saber quem é o seu amigo. Quem é o seu amigo íntimo? Quem são aqueles que estão com você? Quem são aqueles que você tem que manter longe? E você precisa aprender a viver não só em comunidade, saber quem são os seus íntimos, quem são os que estão próximos, quem ele tem que manter longe, e a governar um grande povo, uma nação. Aqui eu acho muito interessante, porque primeiro Josias, qual é o nome do significado? O significado do nome Josias? Josias significa Deus salva, Deus cura. O que nós precisamos mais agora é de um Josias, de um governo que salva, de um governo que cura, de líderes, de amigos que salvam e que curam. O nome Josias significa salvação de Deus, cura de Deus. Sabe, e como nós vimos a história do seu pai, eu acredito que o seu pai ele com 2 anos de governo foi morto. Eu acredito que a influência da mãe de Josias é muito forte. A influência da mãe de Josias foi muito forte. Sabe, muitas vezes nós temos uma pessoa, nós temos um parente, nós temos um amigo, nós temos um amigo íntimo, nós temos um amigo próximo, e até temos amigos que precisamos manter a distância. Não estou falando de ser mal educado, eu não estou falando de não atender, mas de manter a distância e saber viver em sociedade. Porque a verdade é o seguinte: a mãe de Josias foi extremamente importante para ele entender essa dinâmica e esse relacionamento, cumprir o seu propósito, salvação de Deus e cura de Deus. A mãe de Josias foi extremamente importante. Sabe, todos nós precisamos de alguém que seja importante na nossa vida. E pode ser que seja uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um vizinho, um professor. Mas Josias teve uma mãe que foi amiga, que foi íntima. E sabe, muitas vezes nós precisamos de alguém que nos dê um toque, que nos dê uma dica, sabe, que sirva de bússola. Porque ele não podia seguir o caminho do seu pai. E a sua mãe, muitas vezes, uma pessoa simples, uma pessoa sem muito conhecimento, uma pessoa sem diploma, e até mesmo sem muita experiência, mas é aquela pessoa que ela nos dá aquela bússola, sabe? Que chega assim: filho, olha, eu não sei, mas essa amizade aí, não sei, tem algo errado com essa amizade, filho. Olha, eu acho que essa pessoa é interesseira, filho. Filho, mantenha a distância dela. Filho, essa pessoa você pode confiar. Você está chateado com ela, mas ela te corrigiu, ela te confrontou, ela quer o seu bem, ela te ama. Ela te ama, filho. Eu sei que não foi fácil, mas ela falou isso porque te ama. Então muitas vezes nós precisamos de um mentor. E um mentor é aquele que vai mentorear, é aquele que vai servir como uma bússola. E ele vai dizer: ó, o caminho é por aqui. Olha, eu não sei, eu não fui, eu não sou rei, eu não fui rei, não tem muita experiência, não tem, mas ela serve de bússola. Fala: olha, filho, olha, eu acho que esse trabalho aí não é legal não, viu? Ó, esse amigo seu aí, ó, eu não quero esse amigo aqui na minha casa não, hein? Se afasta dessa pessoa. Ó, essa pessoa te ligou, e essa pessoa te ama, hein? Ela tá preocupada com você, hein? Então muitas vezes precisamos, entre os íntimos e os que nos acompanham, e aqueles que temos que manter afastados, e para viver nessa sociedade, nós temos que ter alguém que seja uma bússola. Que, como eu disse, não precisa ser o mais inteligente, formado, experiente, um mestre, um sábio. Não. Às vezes é uma pessoa simples, do campo, da roça, uma avó, que ela vai dizer: olha, não gostei dessa pessoa não. Aí você fala: mas por que você não gostou dessa pessoa? Não gostei dessa pessoa não. É só uma bússola. Mas nós também precisamos de um mentor e de um líder que tenha percorrido um caminho. E quem foi esse líder para Josias? Porque o seu avô, misericórdia, o seu pai morreu e ele assume o trono com 8 anos. Quem vai ser esse mentor? E esse mentor,
esse mentor que tenha sabedoria, que tenha experiência, que tenha percorrido o caminho, vai ser Davi. Mas Davi tinha reinado há muito tempo atrás. Davi foi o primeiro rei de Israel. Davi já tinha morrido. Mas ele estuda a vida de Davi. Ele vê como Deus usou Davi. Ele conseguiu enxergar da onde Deus tirou Davi. E Deus tira Davi de trás das malhadas, coloca Davi no trono, e ele vê tudo isso. E aqui faz até uma comparação. O pai dele reinou quantos anos? 2 anos, depois foi morto. E ele assume o trono com 8 anos. Isso me faz lembrar muito. Eu vejo que ele se identifica com a história de Davi. Por quê? Porque quem foi ungido foi Saul, não foi Davi. Saul foi ungido. Samuel vai e unge Saul para ser rei de Israel. Depois de 2 anos, Saul desagrada a Deus. E Deus fala para Samuel: olha, Saul é legal, Saul é bonitinho, Saul é alto, Saul é forte, Saul é rico, mas eu não estou mais com Saul. Vai lá e unge Davi. Olha que coincidência a história. Ele vê um reflexo, ele vê um espelho. Ele se identifica com a história de Davi. Porque Saul foi ungido e depois de 2 anos, Deus fala: não quero mais Saul como rei. Saul fica ainda 38 anos reinando, sem Deus, sem a unção, atormentado, fazendo coisas terríveis. Lembra? Saul foi ungido, depois de 2 anos, Deus diz: eu não estou mais com ele. Davi é ungido. E aí a mesma história do seu pai e ele, porque o pai dele se tornou rei. Depois de 2 anos, é morto, porque desagradou a Deus. E aí ele começa a reinar. Você começa a entender por que ele vai seguir o caminho de Davi, porque as histórias começam parecidas. Ele vai se inspirar na história de Davi. Tanto é que diz aqui, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ele seguiu o caminho de Davi, foi muito além. Foi muito adiante. Por isso que ele se tornou o maior rei de Israel. Antes dele e depois dele, não houve um rei como ele. Mas para isso, ele teve que entender. Ele teve que olhar para o seu avô. Ele teve que olhar para o seu pai. Ele teve que começar a reinar. Ele deu ouvidos à sua mãe. Ele seguiu o caminho de Davi. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele teve que entender essa dinâmica da vida. Quem são os íntimos? Quem são os que estão próximos? Quem eu tenho que manter distante? Em que sociedade eu vivo? Como é que as coisas funcionam? E ele começa. E a grande questão é que ele vai seguir os conselhos da sua mãe. Ele vai seguir os conselhos dos sábios. Ele vai seguir os conselhos de Davi. Provavelmente ele olhou os textos sagrados e disse: olha, o que Davi ensinou para Salomão é o que eu vou fazer. Josias foi mais fiel à palavra de Davi do que o próprio filho de Davi, Salomão. Porque nós sabemos que Salomão termina muito mal. Também fazendo coisas terríveis e até fazendo sacrifícios a outros deuses. Então, Josias, ele segue a orientação da mãe. Ele segue o caminho de Davi e ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E ele começa a reinar com 8 anos. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai reinando. E ele começa a fazer reformas. E o capítulo 34 tem o tema As Reformas de Josias. Sabe quais são as reformas de Josias? O erro que o seu pai cometeu e o que o seu avô cometeu, ele não quer cometer e ele não aceita esse erro e esse pecado sobre a nação. Ele coloca um propósito de vida e ele vai cumprir o propósito do seu chamado, do seu nascimento. Ele vai cumprir o propósito do seu nome: salvação de Deus, cura de Deus. Esse é o significado do seu nome. E ele vai trazer salvação para o povo, cura para o povo. E como é que ele vai fazer isso? Lutando contra o principal pecado dos seus pais, que era a idolatria e a feitiçaria. E aqui
cai a ficha. É o povo de Deus, é Israel, é o judaísmo. E aí tem muita idolatria, muita feitiçaria. E muito culto gospel, sabe? Muita religiosidade, muita feitiçaria, muita adivinhação, é muito profeta, é muito isso, é muito aquilo. E ele vai lutar contra os falsos profetas, ele vai lutar contra a feitiçaria, contra a idolatria. E aí ele faz a reforma. Ele tira de Israel toda a idolatria. Ele tira toda a feitiçaria. E isso agradou a Deus. Porque o nosso Deus é zeloso. O nosso Deus é ciumento. Ele diz, você não consegue ter dois senhores. Porque uma hora vai agradar um senhor, vai provocar a ira de outro. Então escolhe quem você quer servir. Você quer servir a Deus ou o dinheiro? Você quer servir a Deus ou o mamon? Adorar todos os deuses não casa com o cristianismo de Cristo. E aí ele cumpre esse princípio de não ter idolatria, de não ter imagens, de não haver feitiçaria. Ele tira, ele faz uma reforma em Israel e ele limpa todo o lixo e toda a idolatria e toda a feitiçaria de Israel. E nesse processo de reforma, de limpeza, de santidade, algo muito importante acontece. Ele vai reformar o templo. E há algo importante porque todo mundo está orando esses dias. Todo mundo está orando. E tem gente com tanta fé orando para Deus responder com fogo. Mas não se esqueça, presta atenção, porque para Deus responder com fogo, primeiro você tem que restaurar o altar. Elias não orou e Deus respondeu com fogo para depois restaurar o altar. Isso significa que primeiro eu tenho que restaurar a minha vida. Eu tenho que fazer o que agrada a Deus. Eu tenho que ouvir a minha mãe. Eu tenho que ouvir os sábios. Eu tenho que seguir o caminho de Davi. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro eu vou restaurar o altar. E aí quando eu oro, Deus responde com fogo. Se você quer que Deus responda a sua oração hoje, restaure a sua vida. Porque o seu coração é o altar. O seu corpo, a sua vida é o templo de Deus. Então você precisa restaurar a sua vida. Restaurar o seu culto com Deus, a sua intimidade com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é seu íntimo? Uma boa pergunta, né? Deus está entre os seus íntimos? Aonde você vai, Deus vai junto? Ou você vai, não, Deus, hoje fica em casa, viu, Deus? Porque tem a quarentena. Ô, Deus, fica em casa hoje, porque hoje eu vou sair com aquela mina lá, viu, Deus? Ô, Deus, fica em casa porque hoje eu vou fazer umas paradas aí, viu, Deus? Se a sua religião é de domingo à noite, dificilmente você vai ver fogo. Dificilmente você vai ver resultado. Mas as pessoas estão vivendo um cristianismo, um evangelho gospel de domingo à noite. Mas se você quer que Deus responda a sua oração, restaure o coração. Restaure o seu coração, libere perdão, peça perdão, se humilhe. Se converta do seu mau caminho, siga o caminho de Davi. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Restaure o seu coração. Restaure a sua intimidade com Deus. Peça para que Deus venha ser seu íntimo. Para que Deus não esteja assim. Porque Deus está em todo lugar, né, pastor? Às vezes Ele está em todo lugar, mas não está no seu coração. Você está entendendo? Então, chame Deus para estar próximo, mas mais do que próximo, ser íntimo. Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Sabe, Josias assume com 8 anos. Com 8 anos, ele vai fazer 10, 12, 16, 18. Deus não fala com ele. Deus não fala com ele. Mas ele ouve a sua mãe. Ele estuda a vida de Davi. Ele está se esforçando para agradar a Deus, para seguir o caminho de Davi, para não se desviar nem para um lado nem para o outro. E aí ele começa a fazer uma grande reforma em Israel e tirar toda a idolatria e toda a feitiçaria. Tira todo o evangelho gospel. Todo o evangelho gospel. E fique com a palavra. E aí, quando ele está fazendo essa reforma, tirando a idolatria, ele decide reformar o templo. E quando ele começa a reformar o templo, acontece algo sobrenatural. Deus respondeu com fogo, pastor? A terra tremeu, pastor? Deus enviou um profeta? Não.
ele achou a Bíblia. Quando você encontrar a Bíblia na sua vida, quando você andar com uma Bíblia, quando você começar a andar com a palavra de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Deus começa a falar ao coração de Josias. Deus começa a ministrar ao coração de Josias. E aí começa a criar consciência do que o seu avô e o seu pai fizeram, do que o povo estava fazendo. E ele lê na Bíblia, na palavra de Deus, porque ele estava reformando o templo e a palavra tinha se perdido. Nós estamos numa geração, desculpa a palavra, mas eu faço parte dessa geração, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas voltando aqui ao assunto, estamos numa geração que não tem palavra, que não conhece a palavra de Deus, uma geração que faz um culto de 5 minutos pela internet. Pessoas que dizem, não, pastor, olha, eu estou aprendendo lá com os vídeos de 3 minutos, 5 minutos, eu vou vencer a prostituição assistindo vídeos de 5 minutos, eu vou vencer esse pecado assistindo um vídeo de 2 minutos, um conselho, uma oração de 1 minuto. Não vai, filho. Você vai vencer o pecado e o pecado dos seus pais quando você encontrar a palavra. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que cura. E quando ele estava reformando o templo, e ele encontrou a palavra de Deus, e ele começou a ler, começou a gerar tanta dor no coração dele, que ele fala, os meus pais pecaram, eu pequei, o povo tem pecado, temos feito coisas terríveis. Ele se arrepende, ele chora, ele rasga as suas vestes, ele quer ouvir um profeta. Manda um profeta, uma profetisa para falar com ele. Deus fala com ele por intermédio da palavra. E depois por intermédio de um profeta, uma profetisa. E ele continua fazendo uma reforma na sociedade como rei. E ele começa a fazer uma reforma na igreja como sacerdote. Ele está tirando toda a idolatria e toda a feitiçaria do povo. E ele está reformando a casa de Deus. E ele encontrou o texto sagrado. E quando ele encontra os textos sagrados, ele se arrepende. E ele vai fazer algo ainda mais sobrenatural. Sabe o que é? Ah, pastor, agora Deus respondeu com fogo. Ah, agora a terra tremeu. Não. Agora ele vai fazer uma aliança com Deus. Agora ele vai falar, ó Deus, nós somos íntimos. Mas mais do que te conhecer e o Senhor me conhecer, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero me casar contigo. Eu quero ser o seu rei para este povo. E ele vai fazer uma aliança. O livro da lei é encontrado. Josias celebra a Páscoa no capítulo 35. No capítulo 35, ele vai fazer uma aliança. E ele faz uma ceia, uma santa ceia, a ceia do Senhor. Ele parte o pão, ele come do pão, ele bebe do vinho. E ele come, ele ceia, e ele faz uma aliança com Deus. Que coisa importante. Que coisa importante. Quando começarmos a reformarmos o templo, encontrarmos a palavra, e comermos e bebermos, porque comer e beber significa aliança. Quando restaurarmos o altar, o coração e a casa do Senhor, quando encontrarmos a Bíblia e a palavra viva, e fizermos uma aliança, comermos e bebermos na mesa do Senhor, as coisas mudam. E Josias, ele segue e faz coisas especiais, sobrenaturais, e como eu disse, ele se torna o melhor e maior rei de Israel. E como diz em 2 Reis, antes dele não houve, e depois dele não houve um rei como ele, que tinha um coração tão bom, um coração segundo a vontade de Deus, que buscou com amor e com temor a Deus e fez uma aliança com ele. Mas falando de conselhos, para nós terminarmos, sabe como é que ele morre? Tem um rei que levanta a sua tropa, o seu exército, e vai lutar contra outro rei. E quando Josias vê isso, ele vai se meter na guerra. Quantas brigas, quantas guerras, quantas discussões você tem se metido? Entra nas redes sociais para entrar em confusão,
para falar esse tá certo, aquele tá errado, eu apoio esse, eu vou lutar contra você, xinga, briga, esbraveja. Mas preste atenção o que acontece no final da vida de Josias. Como eu disse, ele começou a reinar muito cedo, com 8 anos. E ele reinou muito. Ele reinou por 31 anos, mas morreu cedo. E sabe qual é a morte de Josias? Daquele que tem o nome salvação de Deus e cura de Deus. Daquele que trouxe salvação para uma nação e cura para uma nação. Sabe como é que ele vai morrer? Um rei vizinho se levanta para a guerra contra um outro rei e ele vai se meter no meio. Eu falo para os jovens, não se meta na briga dos seus pais. Se eles querem brigar, se eles querem se matar, se eles querem divórcio, não brigue, não tome partido, não defenda, não fique do lado de um e nem do outro. Não se mete na briga. Tem muito filho morrendo porque está tomando partido do pai, porque está tomando partido da mãe. Você não é juiz. Não se meta nessa discussão. Não se meta nessa guerra. Eles que são grandes, que se virem. Eles que são grandes prestarão conta a Deus. Não se meta na briga dos seus pais. Não se meta nas brigas políticas, nas brigas religiosas. Josias está tudo bem, o maior rei de Israel, mas ele vê um rei se levantar para a guerra. E esse rei vai em direção a outro rei. E ele se levanta para a guerra também e ele vai lutar contra esse rei. E aí o rei usado por Deus, esse rei, que ia lutar contra outro rei, ele diz para Josias: Josias, eu vou entrar em guerra contra aquele rei. E eu te peço, não se meta na minha guerra. E é até interessante que este rei, que tinha se levantado para entrar em guerra com outro rei, quando Josias se levanta para a guerra, ele é usado por Deus para dar um conselho. Ele diz: essa guerra é minha, essa guerra não é sua, não se meta nessa guerra. E Deus falou para eu ir atrás deles e destruí-los. Não tente defendê-los. Mas Josias ele quer ir para a guerra. E aí no meio dessa guerra ele é flechado e ele morre. O inimigo, preste muita atenção. Um rei inimigo, com o seu exército, foi usado por Deus e liberou uma palavra de Deus, um conselho de Deus, uma palavra do maravilhoso conselheiro dizendo para Josias: não se meta nessa guerra, porque essa guerra não é sua. Muitas vezes Deus usa um inimigo para nos dar conselho. Eu gosto muito da mula dando conselho para Balaão. O próprio Jesus diz: se vocês não abrirem a sua boca, as pedras clamarão. Às vezes você encontra uma pessoa bêbada na rua e ela tá lá cheia de demônio, indo para a guerra, destruindo a sua vida, destruindo a sua família. Ele, Deus manda dizer: não entre no bar. E muitas vezes não damos atenção. Quantas vezes você vai lá usar droga e o dono da boca diz: você é filho de crente, sai daqui. Quantas vezes Deus usa um inimigo para te dar um conselho, dizendo: não vai por esse caminho, não entre nessa guerra, não faça isso, não venha aqui, não saia com essa pessoa. Muitas vezes Deus usa até o inimigo para te dar um conselho. Mas nós não temos ideia de quem são os íntimos. Nós não conseguimos separar. Nós não conseguimos separar e nos relacionar de forma inteligente. Pastor, mas uma pessoa íntima pode deixar de ser íntimo? Pode. E uma pessoa que não é íntima pode se tornar íntimo? Pode. Basta ela passar na prova da intimidade. Se ela não é fofoqueira, se ela não expõe o seu coração. Então, mas nós temos que aprender a viver e saber que há pessoas que são íntimas. E que serão íntimas. E que íntimos vão embora. E que novos íntimos podem vir. Mas são poucos os íntimos que podemos abrir o nosso coração. Que podemos falar dos nossos sonhos e projetos. Que podemos abrir o nosso coração. Nós temos que entender isso. Quem são os seus íntimos? Quem são as pessoas que estão em volta de você? Que estão com você dia e noite?
Quem são as pessoas que você tem que manter afastado? Por mais que sejam próximos, tem que manter afastado. Por mais que seja da família, tem que manter afastado. Quem são as pessoas que são íntimas? Que são os seus íntimos? Quem são os amigos próximos? Os amigos que você tem que manter afastado? Qual é a dinâmica da sociedade que você vive? Você conhece a pessoa hoje e sai abrindo o seu coração? Ela nem é íntima. Depois você fica frustrado, fica triste. Em nenhum momento Jesus fica triste porque Judas o traiu. Mas se Judas fosse íntimo, ia doer o coração. Porque são as pessoas íntimas que têm acesso ao nosso coração e ferem o nosso coração. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não seja íntimo, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja próximo. Pode ser que o seu irmão seja íntimo, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu pastor. Mas você precisa entender essa dinâmica. Tem pessoas que são íntimas, que você pode abrir o seu coração, que você deve abrir o seu coração, e que ela vai abrir o coração para você. São os íntimos. Tem aquelas pessoas que convivem com você, que estão próximas. E tem pessoas que você deve manter próximas, e tem pessoas que você deve manter afastada. E você deve viver nessa dinâmica de comunidade e sociedade. Josias aprendeu isso. Mas no final da sua vida, quando o inimigo lhe dá um conselho, ele não consegue entender a voz de Deus. E eu volto a te perguntar para encerrarmos: Deus é seu íntimo? Você vai na padaria e diz: ó Deus, vamos até a padaria lá. Ô Deus, vamos no banheiro, vou tomar banho. Ô Deus, senta aqui comigo. Ou de domingo você vai na igreja? Deus está próximo ou é íntimo? Porque se você precisa de uma orientação, nós estamos num tempo difícil. Os tempos são difíceis. Os tempos são de guerras. Os tempos são de pandemias. É pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Ninguém se entende. Ninguém se entende. O país parece que vai explodir. Estamos à beira de um golpe. Estamos à beira de oficiais tomarem o poder. Estamos à beira de muitas coisas terríveis. Mas quem manda é o povo. Quem colocou Josias no poder foi o povo. Não aceito rebeldia, não aceito rebelião, não aceito golpe nem de um lado nem do outro. Porque muitas vezes quem está falando que vai fazer golpe é quem, né? Às vezes quem muito fala não faz. E quem não fala nada faz. Estamos num tempo duro, num tempo difícil, de guerra, de pandemia. Temos uma crise na saúde, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de existência. Quem eu sou? Os tempos são difíceis. Mas deixa eu te perguntar: você tem amigos? Você tem íntimos? Porque mais importante do que ter amigos é ter íntimos. Tem pessoas próximas de você? Quem você deve manter próximo? Quem você deve afastar? Quem são os seus inimigos? Em que sociedade você está vivendo? Mas a grande questão é: Deus é teu íntimo? Você é íntimo de Deus? Porque o segredo está aqui na palavra. Porque o segredo está em ter intimidade com a palavra, com o homem de Deus e com Deus. Quando há intimidade, Deus vai à sua casa e você vai à casa de Deus. Você é íntimo de Deus? Como vai a sua intimidade com Deus? Porque o seu segredo, em tempos de loucura, em tempos de guerra, de pandemia, em tempos de guerra, o que vai fazer a diferença na sua vida é se você acha a palavra ou não acha a palavra. Se você tem, se você carrega, se você vive a palavra, se você é íntimo de Deus ou não. Eu quero terminar orando por você. Eu não sei se você tem ido pelo mesmo caminho dos seus pais. Eu não sei se você tem feito algo que desagrada a Deus. Eu não sei se você se desviou para a direita ou para a esquerda. Eu não sei. Eu não sei sobre o seu caminho. Eu não sei a sua história, o seu passado, a história dos seus pais. Mas eu quero orar por você que quer voltar, que quer encontrar a palavra de Deus, que quer ouvir a palavra de Deus, que quer se reconciliar com Deus, que quer fazer uma aliança com Deus.
Eu oro agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Eu oro agora em nome de Jesus. Que todo aquele que estava perdido seja achado. Que todo aquele que se afastou para longe, que possa cair em si, olhar para os céus, cair em si e se arrepender dos seus pecados e voltar para a casa do Pai. Faça uma aliança. Volte para a palavra do Senhor. Siga o caminho de Davi. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Faça uma aliança com o Senhor, um pacto com Deus. Convide Deus para habitar na sua casa, em seu coração. Levante o seu coração. Reconstrua o templo. Convide Deus para habitar em você, em sua casa, em seu coração. E volte a frequentar a casa do Pai. Faça uma aliança com o Senhor agora. Você que está em pecado, se arrependa agora, se humilhe. Deus vai te restituir. Se Ele restituiu Manassés, que foi o pior rei, você acha que Deus não ouve a sua oração agora? Deus está ouvindo a sua oração, está perdoando o seu pecado, está te restituindo. Todo aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará, como fez com Manassés, o pior rei de Israel. Mas se você for como Amon, orgulhoso, soberbo, que não se arrepende, que não se converte do seu mau caminho, o final é a morte. Se arrependa do seu pecado, se converta do seu mau caminho. Volte à palavra do Senhor. Viva segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Chame o Senhor para habitar em